Cara, isso é muito maneiro, porque a gente tem uma impressão de subestimar a capacidade física e mental. Ou seja, a gente subestima o nosso corpo, né? A gente acha que o nosso limite é aqui e quando vê, cara, o nosso limite tá, sei lá, às vezes 10 vezes acima. É. Acho que muito da mente, você fica muito prisioneiro se você tem medo disso, né? E historicamente falando, é o que você estava comentando, evolutivamente, o nosso corpo não foi feito para comer, sei lá, de 3 em 3 horas, né? De acordar e comer aquele misto quente com ovo e não sei o quê. Tem um grande filósofo, para mim, um dos caras mais geniais aí, é o meu... Eu sou grande Seu fã. guru? Meu guru, que é Nassim Taleb, né? Ele é um filósofo, matemático, e ele é uma grande referência, acho que a maior autoridade aí no mundo sobre volatilidade, incertezas e aleatoriedade, né? E um dos maiores livros dele, que para mim foi o melhor livro que eu já li na vida, se chama Antifrágil. E ele começa falando, a tese central desse livro é o seguinte, ele conceitua a antifragilidade como a palavra oposta à fragilidade, né? Ele fala assim, cara, qual é o contrário de frágil? Aí as pessoas pensam, é robusto, mas na verdade não é. Aí ele criou essa palavra nova, chamada de antifragilidade, que seria o oposto de frágil. Então, assim, o que é frágil? Se eu pego esse copo aqui que é de vidro e, sei lá, eu taco ele no chão, ele vai quebrar, né? Então ele é um copo mais frágil. Porque quando você submete esse copo a elementos estressores, ele se torna pior do que ele era antes, né? Se é uma coisa robusta, por exemplo, se eu pego uma almofada e taco no chão, não vai acontecer nada com ela. Ela é robusta, mas ela não é antifrágil. Porque ele conceitua a antifragilidade como algo que é submetido a elementos estressores que se tornam melhores do que eram antes, no início, né? E aí você fala assim, cara, mas é muito difícil de entender. Aí ele fala assim, ó, teu corpo, ele é uma estrutura antifrágil, por isso que há milhões de anos, né, a gente evolutivamente se tornou cada vez melhor, né? Que a gente está submetido a elementos estressores. Então, por exemplo, quando você vai na academia e você vai levantar um supino, você coloca lá, sei lá, a minha carga máxima é 50 quilos. Você levanta lá, cara, até o limite, não aguenta mais, beleza. Teu corpo entende que você está precisando exercer aquela atividade e ele se prepara para que numa próxima vez você não aguente os 50, mas aguente 51, 52 quilos, sempre um pouquinho acima para ter aquela margem. Então, entra naquele metabolismo, né, de microlesão muscular, enfim, você tem... Ali você acaba... Então, ou seja, você vai treinando, você vai aumentando sua força. O teu corpo, quando é submetido a elementos estressores, ele se torna melhor do que ele era antes. Ele é um exemplo de antifragilidade. E o Taleb fala muito sobre o jejum intermitente. Por quê? Ele fala assim, cara, olha, há milhares de anos atrás, o homem na caverna lá, você acha que ele comia toda hora? Acho que O ele cara tinha mercado pra ir lá. ele ia caçar, gastava energia. E sem falar, Sami, que a nossa genética, a nossa carga genética é igual a esses homens da caverna. Geneticamente Exatamente. falando, a gente tem a mesma genética que eles. Perfeito. Então, o homem moderno ele não tem uma genética para comer de 3 em 3 horas. Pô. Sim. É natural e fisiológico do ser humano ter momentos sem ter o consumo de alimento. Uhum. Isso faz muito sentido. Por quê? O processo de digestão e processamento do alimento não é só você comer e digerir. Bom, você comeu, aí seu corpo já fala, ó, tem que secretar ácido clorídrico, tem que secretar enzimas digestivas, eu tenho que aumentar a insulina, eu tenho que ativar o sistema imunológico para combater alguma bactéria, algum patógeno. Isso é um desgaste para o corpo. É como se a gente estivesse num plantão, né, médico, e fala assim, ô Sam, você precisa fazer a cirurgia, mas você precisa pegar profunda, você precisa entubar um paciente, você precisa fazer a retirada da vesícula. Você consegue fazer com perfeição tudo isso? Jamais. É o que a gente faz com o nosso corpo quando a gente está verdade. comendo de alimentação de 3 em 3 horas. E um ponto, quem está comendo de 3 em 3 horas um alimento saudável? É só tranqueira e porcaria, pô. Em vez de... Na maioria das vezes. Você tá entendendo? O que é mais fácil, Então, durante o jejum, é como se você tivesse um período de autocuidado para o seu corpo. Espera aí, está sem alimento, o que está precisando? Ah, está precisando aumentar a minha testosterona, que minha testosterona está um pouco baixa. Ó, aquela célula ali está defeituosa, eu preciso estimular a autofagia nela. Não, é a questão do meu intestino que não está funcionando tão bem. Com o jejum é como se você priorizasse aquilo que está sendo... que é necessário que priorize naquele momento. É claro que a gente, até como médicos, né?
A gente tem que ter a responsabilidade de dizer que isso não é nenhuma sugestão de prática sem que você entenda as suas individualidades, sem que faça um acompanhamento médico quando você vai exercer isso em maior intensidade, né? Muito importante você falar isso, desculpa te interromper, tá, Sam? Por quê? A gente, como médico, precisa também falar um pouco das contraindicações da pessoa que está falando aqui, vendo o nosso podcast. Ah, não, vou fazer jejum. Então, contraindicações. Se você tem algum distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, mulheres gestantes e lactantes e portadores de diabetes tipo 1, tá bom? Então, esse tipo de pessoa não sugiro que pratique o jejum. Legal. E assim como outras situações também individuais, né? Que, por exemplo, precisam de um acompanhamento com o nutricionista. Então, aqui a gente não está dizendo, não vá no nutricionista, aquela prescrição lá de um monte de coisa, joga fora. Lê no fora. Google e começa a fazer. Obviamente não, né? Mas aqui falando de uma forma geral e até pensando nos benefícios de forma geral para o paciente, né? A gente citando isso aí, você evitando que ele tenha sempre aquela rotina sempre a mesma, talvez isso faça sentido para o corpo se readaptar e se remodelar para um ambiente mais saudável, né? Com certeza, por isso que é importante o acompanhamento, né? Para a gente estar dando estímulos diferentes para que seu corpo não se adapte naquele processo que você está. Tem uma pergunta, Caia. Voltando à questão do estresse. Na faculdade a gente aprende que jejum provoca estresse, estresse libera hormônio inflamatório, citocinas, enfim, e inflamação faz mal. Uhum. Como que a gente lida com isso no jejum? Qual que é a visão de você que estuda muito essa área sobre essa questão de inflamação associada a estresse, enfim? Porque o jejum acaba, num certo momento, sendo um estresse também para o corpo. Beleza, excelente pergunta. Só que o estresse do jejum, se você está fazendo de uma forma orientada, é um estresse limitado. Porque a gente não vai fazer, tipo assim, se você ficar lá, igual esse cara aí, ficou 382 dias, bicho, esse cara perdeu massa muscular, ele emagreceu e tudo mais. Mas foi uma individualidade dele. De um modo geral, a gente não pode radicalizar isso para todo mundo. Mas o que acontece, ô Ricardo? O jejum, quando ele é limitado, você vai ter, pelo contrário, você vai ter um aumento de sirtuínas, que são proteínas anti-inflamatórias. Por isso que o jejum, saiu o estudo que comprovou, que os pacientes que praticavam jejum e tiveram Covid tiveram uma melhora do quadro, porque ele também possui esse efeito anti-inflamatório. É claro que se a gente vai coloca num período muito longo ali da pessoa fazer, aí começa a ser antifisiológico, aí começa a trazer prejuízo. Por isso que eu falo, o jejum prolongado, se a pessoa quer fazer, ela tem que ter orientação de um profissional. Não tem como fazer sem orientação. Legal. Perfeito. Tá? E outro ponto. E essa questão do estresse, que você falou que o jejum vai gerar um estresse. Mas a gente está gerando estresse no nosso corpo o tempo todo com o tipo de alimento que a gente está comendo. Gordura, açúcar, sal. Gordura, açúcar processado. O nosso corpo, geneticamente, fisiologicamente, ele foi feito para consumir os alimentos que tem na natureza. Por exemplo, você vai comer uma laranja, é uma coisa. Aí você vai comer um suco, beber um suco cheio que tem já a frutose da laranja, mas a pessoa adiciona mais açúcar, mais aditivo químico, conservante, e isso gera um estresse muito maior do que você fazer um período de jejum. Perfeito.